Salve, salve rapaziada, vamos gravar mais um vídeo aqui, espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar um pouco aqui da semelhança, né, entre as línguas semitas. Aqui na gramática do hebraico bíblico, né, é de Alim P. Ross. Espero que vocês gostem aí, se puderem deixar o like, comentário aí, já ajuda bastante. Então aqui, ó, vamos aqui vamos ler aqui, né. A gramática, o sumário. Aí tem o prefácio aqui, né? Bruce K. Waltke. As abreviaturas. Temos uma introdução aqui que fala justamente sobre o idioma semítico. Introdução. O hebraico é um idioma oriental que pertence à família semítica. O termo semiticalo foi usado pela primeira vez para descrever todos os idiomas do Crescente Fértil estreitamente interrelacionados. Posteriormente, a nomenclatura foi adotada pelos estudiosos para designar os vários agrupamentos de povos falantes desses idiomas. A palavra semita origina-se do nome próprio Sem, que de acordo com Gênesis 10 era um dos filhos de Noé e ancestral dos assírios, arameus, hebreus e de outros, muitos dos quais falantes de idiomas assemelhados. O termo semita passou a designar todos esses idiomas correlatos, mas isso não significa que todos os seus falantes eram descendentes de Sem. Características dos idiomas semíticos. Os idiomas de classificação semítica exibem características que sugerem fortemente uma origem comum. Sabatino Moscati diz: os idiomas semíticos têm tanta coisa em comum na sua fonologia, morfologia, sintaxe e vocabulário que sua semelhança não pode ser esclarecida por empréstimos nos tempos históricos, mas somente pela hipótese de uma origem comum. Os estudiosos procuram chegar até essa fonte comum fazendo reconstruções hipotéticas de formas individuais. Essas formas construídas, chamadas de proto-semíticas, não aparecem nas inscrições. Simplesmente representam conjecturas eruditas a respeito de quais podem ter sido as formas originais desses idiomas correlatos. Moscati resume as características comuns de idiomas semíticos nos quatro itens que se seguem. Primeiro, características fonológicas. O sistema consonantal possui muitas articulações laringeias, faringeias e ovulares. Ain e Het são as consoantes faringeias mais fortes no idioma. Raízes triliterais, que é o segundo. A morfologia baseia-se nos morfemas lexicais, comumente conhecidos como raízes, que em geral possuem três letras. Por exemplo, uma raiz triliteral MLK pode ser extraída de palavras que significam reger, ou governar, que é Meler, rei, Malká, rainha, Malkut, reino, e Malar, ele reina.
Terceiro, determinação morfológica. O acréscimo de prefixos, sufixos e infixos, principalmente vogais, conforme o exemplo de M, L, K. As três letras da raiz determinam o significado e a função exata da palavra. Essas modificações formam os vários substantivos, verbos e outras categorias gramaticais. Quarto, sintaxe. A conexão entre as orações nas frases é por simples coordenação, em vez de pela subordinação lógica, que é a característica do inglês, do grego, do latim e do português. Embora essas características em comum ofereçam uma estrutura geral para a classificação, outros fatores, tais como um vocabulário semelhante e, acima de tudo, uma geografia compartilhada, também devem ser levados em conta. Os idiomas semíticos. O hebraico é apenas um dos muitos idiomas correlatos que tiveram sua origem no Crescente Fértil. Esses idiomas têm sido divididos em três grupos gerais: os da Mesopotâmia, chamado de semítico oriental; os da Síria-Palestina, semítico do noroeste; e os das áreas da Arábia e da África do Norte, semítico do sul. Algo semelhante ocorre em algumas palavras em português. Por exemplo, das três letras L, T, R, podemos desenvolver significados pelo acréscimo de vogais e consoantes. Letra, literal, leitor, leitura. Uma coisa legal aí também. Semítico oriental. O grupo semítico oriental, geralmente chamado de acádio, é o tronco linguístico da Síria, de Acade e da Babilônia. Era registrado na escrita cuneiforme tomada por empréstimo dos antigos sumérios. Seu desenvolvimento pode ser classificado segundo seus contextos históricos. A literatura mais antiga é chamada de acadiana antiga, que é subdividida em três períodos de texto: pré-sargonídeo, 2500 a 2350 a.C., Sargão de Agade, 2350 a 2115 a.C., e o reavivamento de Ur III, 2150 a 1950 a.C. A maior parte da literatura do segundo milênio a.C. provém da Síria e da Babilônia. O material assírio é dividido em Assírio Antigo, 2000 a 1500 a.C., Assírio Médio, 1500 a 1000 a.C., e Assírio Novo, 1000 a 600 a.C. Os períodos correspondentes da Babilônia são o Babilônio Antigo, o Babilônio Médio e o Babilônio Novo. O Babilônio Novo é seguido por um período chamado de Babilônio Tardio. O rótulo de Babilônio literário às vezes é aplicado ao corpo inteiro de material que vem do primeiro milênio a.C. A amostra de cuneiforme que se segue de uma cópia posterior do Código de Hammurabi ilustra de forma escrita desse material. Aí o texto aí forma o cuneiforme, né, do acadiano. Imprensa do Pontifício Instituto Bíblico. O semítico do Noroeste. O semítico do Noroeste é normalmente dividido em dois períodos: materiais escritos antes e depois de aproximadamente 1000 a.C., nos séculos que antecederam a virada do milênio. Os idiomas desse grupo ainda eram escritos em cuneiforme.
Os textos de Mari, as tabuinhas ugaríticas e as cartas de Tel el Amaná, já em 1000 a.C., outras escritas começavam a ser usadas. O texto alfabético ugarítico a seguir representa um cuneiforme mais simples do que o acádico, porque é um alfabeto linear em vez de ser uma escrita silábica. Aí o exemplo aí, né, do texto é imprensa do Pontifício Instituto Babilônico. Além das descobertas cuneiforme de grande vulto, muitas inscrições alfabéticas fragmentárias foram achadas na Síria Palestina e nas regiões mais ao sul. Essas inscrições, incluindo-se letras em tigelas, punhais, placas e escudos, bem como os escritos mais longos nas minas e nas paredes rochosas, representam exemplares primitivos da escrita alfabética. Aí tem esse exemplo aqui também, né? Que é de Harvard Theological Studies, Cambridge, Harvard University Press. A reconstrução à esquerda de um texto de Serabit el-Kadem no Sinai ilustra a escrita proto-sinaítica, 1450 a.C. Uma mistura de pictogramas com alfabeto linear. Nas proximidades da virada do milênio, o semítico do Noroeste dividiu-se nos dialetos aramaico e cananeu. O aramaico, por um lado, pode ser rastreado por meio de vários dialetos aramaicos antigos, um dos quais, o aldico, desenvolveu-se até se tornar um idioma oficial conhecido como aramaico imperial. Já no fim do milênio e passando para a era cristã ou era comum, o aramaico se desenvolveu ainda mais nas ramificações ocidental e oriental. No oeste, os dialetos são representados pelo palmireno e o aramaico judaico palestinense, para citar apenas dois. No leste, os dialetos são o siríaco, tanto jacobita quanto nestoriano, o mandaico e o aramaico do Talmude babilônico. O cananeu, por outro lado, se acha principalmente na Síria e na Palestina. O dialeto primitivo de maior destaque é o fenício, o qual, por meio do comércio marítimo, disseminou-se com o nome de púnico às muitas colônias da Fenícia. O hebraico é um dialeto cananeu que, tanto quanto se sabe, começou a desenvolver-se independentemente pouco antes da virada do milênio. O hebraico bíblico ou clássico remonta aos tempos da monarquia e é preservado principalmente nos manuscritos posteriores dos escribas judaicos. O hebraico extrabíblico, que tem sido descoberto, não passa de umas poucas inscrições breves, que nem por isso deixam de ajudar no estudo do desenvolvimento da escrita. Pelo estudo dessas inscrições, podemos rastrear como o hebraico desenvolveu uma escrita em um dialeto bem definidos. O calendário de Geser, abaixo à esquerda, uma inscrição tosca do século V, 925 a.C.,
é considerado tábua de escrever de um aluno que alista os meses agrícolas da Cefelá, século X, quer dizer, né? A quarta de Laquis, abaixo, à direita, escrita na ocasião da invasão por Nabucodonosor, 587 a.C., mostra a escrita cursiva. Representa o tipo de escrita que um profeta, tal como Jeremias, teria usado. Aqui os dois exemplos aqui, né? Depois do cativeiro dos judeus na Babilônia, a escrita hebraica primitiva caiu em desuso e o hebraico começou a ser escrito com letras quadráticas, que se acham nos livros impressos hoje. Semítico do Sul. O semítico do Sul é representado pelos dialetos árabes antigos, tais como o sabeano e o miniano. Pelo árabe clássico, que predomina no Oriente Médio, mediante a programação do islamismo, e o etíope chamado de Ge'ez, por aqueles que o falam. O exemplo se segue tirado do Alcorão, ilustra o árabe clássico. Aqui, ó, texto aqui do Alcorão, que é o árabe clássico. Preservação do hebraico bíblico. Nos tempos do exílio babilônico, exemplares em hebraico das escrituras foram conservados em regiões que tinham populações judaicas grandes, a Babilônia, o Egito e a Palestina. Alguns estudiosos acreditam que esses exemplares vieram a ser os precursores dos principais tipos de texto da Babilônia hebraica, da Bíblia hebraica, desculpa. Cada um se desenvolveu paulatinamente, mas o tipo textual babilônico era o mais bem conservado. Depois da volta dos exilados e da ascensão do Estado judaico, passaram a ser usadas várias versões da Bíblia. Com o hebraico em declínio e com a ascensão do cristianismo, surgiu a necessidade de uma versão bíblica padronizada, um texto para usar no templo, por assim dizer. Segundo uma das teorias, os escribas que trabalhavam sob a orientação do rabino Akiba, perto do fim do século I d.C., convenceram-se da superioridade do texto da Babilônia. No Pentateuco, por exemplo, o texto era tosco e conservava variantes arcaicas e difíceis em vez de exibir revisões e variantes mais fáceis. Por essa razão, o texto babilônico tornou-se o padrão. A história exata do texto é bastante mais complicada do que sugere essa versão panorâmica simplificada. Esse tipo textual autorizado foi conservado no decurso dos séculos subsequentes pelos escribas e depois pelos maçoretas. Os tradicionalistas, que conservaram o conhecimento de como o texto devia ser lido, por meio do acréscimo de várias marcas e pontos ao texto do século 8 e 9 d.C. A versão hebraica das escrituras usada atualmente é conhecida como texto massorético, e seu manuscrito mais antigo atualmente existente, da família de escribas de Ben Asher, data de aproximadamente 895 d.C. Importância do hebraico bíblico. Temos muitos bons motivos para estudar o hebraico bíblico. Alguns dos mais importantes são os seguintes. O conhecimento hebraico bíblico é importante para a tradução e exegese da Bíblia.
Os estudiosos que atribuem valor à literatura bíblica consideram importante o estudo da língua hebraica. O conhecimento do hebraico bíblico é essencial para responder perguntas a respeito da origem e caráter literário da Bíblia hebraica. O conhecimento do hebraico bíblico é essencial para a interpretação das expressões e modos de pensamento semíticos que existem em grande quantidade no Novo Testamento grego. O conhecimento do hebraico bíblico, com todas as suas construções e nuances, é importante para o estudo da literatura rabínica. O conhecimento do hebraico bíblico é um ponto de partida mais fácil para o estudo de outros idiomas semíticos, que são de interesse para os historiadores que procuram entender os inícios da civilização. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês gostem do vídeo. Fica com Deus. Até a próxima. Fui.